Olá, hoje eu vou apresentar para vocês aqui o nosso projeto final da disciplina de recuperação de áreas degradadas. Vou começar fazendo a introdução e os meninos vão continuar o trabalho. No caso, o trabalho final nosso é um PRAD, no caso é um plano de recuperação de áreas degradadas, da mineração Votorantim em Cimentos. O grupo é formado por o Alan de Oliveira Correia, Matheus Brandini, eu, Maurílio Carvalho Júnior e Vinícius Rogel Paulino de Oliveira. Onde fica essa mineração? Ela fica no município de Itapecerica da Serra, no bairro de Itaguaciara, estado de São Paulo. O acesso dá pela estrada Abias da Silva, no quilômetro 7. A área situa-se a 44,4 quilômetros aproximadamente a sudoeste da cidade de São Paulo, no caso não tem mais distância que da grande cidade de São Paulo. Para nós termos uma melhor exatidão, maior clareza da área da mineração, nós podemos ver aqui a área da mineração, no caso, que é um pouco considerada mineração de grande porte. Podemos observar também que a jazida dela, os taludes, algumas áreas que são consideradas como gritagem, parte metafora, a sede administrativa da empresa. E também podemos ver que em volta dela tem uma grande área de vegetação. E também podemos ver algumas comunidades urbanas, que provenientemente devem ser devido aos próprios funcionários que trabalham na mineração. Tá, qual que é o nosso objetivo desse documento? O nosso objetivo deste PRAD. O nosso objetivo é a criação da área verde de espaços sociais, primeiramente, e seguindo sempre alguns pilares. Nós separamos esses pilares, esses objetivos em 4 pilares. O primeiro deles é os pilares ambientais, que se resumem em manutenção da diversidade biológica e genética, que são os objetivos desse PRAD, a atenuação da poluição sonora, sequestro de carbono, melhoria da qualidade ambiental, devido à degradação que foi ocasionada pela mineração. Esse seria o nosso primeiro pilar. O segundo pilar estético, adição de linhas, formas, cores e texturas no ambiente, que a própria mineração tirou isso da área. Adição de movimento à paisagem. Isso é na parte estética. E psicossociais. Trazer também, o PRAD vai trazer melhorias para a comunidade, como o bem-estar físico dos seres humanos, com a implementação de novas áreas que vão ser colocadas ali dentro. Bem-estar psicológico do ser humano também, através de convívio social, áreas de recreação que vão ser criadas devido ao PRAD após o encerramento da mineração. E por fim, o nosso quarto e último pilar, o político econômico. Seria o quê? Apelo ambiental, uso a público efetivo, estímulo ao consumo de bens e serviços e estímulo também ao turismo na região. Aqui nós temos uma área da mineração, porém nós deixamos essa parte aqui em verde para mostrar quais seriam as melhorias que esse PRAD, esse documento pensa em ter para a sociedade e para a região. O objetivo do PRAD é melhorar todas as conexões ecológicas que tem em volta, desde APAs, parques, enfim, toda essa questão ecológica e também as conexões urbanas, trazer melhorias para a comunidade urbana, para os moradores que estão ali na região, porque, como nós sabemos, áreas de minerações, elas possuem algumas comunidades em volta, como eu também mencionei anteriormente. E as comunidades, a partir do momento que a mineração ela acaba, ela vem a ter o seu encerramento, essas comunidades elas ficam um pouco isoladas da questão, digo mesmo, financeira. O nosso objetivo também é trazer conexões urbanas para esse PRAD, através do turismo, como foi mencionado. Dando seguimento à fala do Maurílio, nesta imagem a gente consegue visualizar a área do empreendimento, da mineração, a vegetação nativa, né, ao entorno dela. Nessa linha amarelo e preto, pontilhada, a gente consegue ver os limites entre a bacia de Guarapiranga e Jutiquiá. E como compensação ambiental, o empreendimento teve que criar áreas de reserva legais que se encontram aqui. Elas são contínuas, né, ajudando para a passagem dos animais, criando uma espécie de corredor ecológico. Nesta imagem do estado de São Paulo, em verde, a gente consegue visualizar a área de preservação dos mananciais. Nosso empreendimento está localizado aqui na cidade de Itapecerica da Serra, como o Maurílio já comentou. Então ela se encontra aqui a sudoeste do estado, e ela está presente nessa área de preservação dos mananciais, mais precisamente na bacia do rio Ribeira, de Iguape. E ela sofre influência das nascentes do rio São Lourenço. Então as licenças de operação de empreendimentos nessa região devem passar pelo comitê da bacia do rio Ribeira. Na área do empreendimento, a gente separou o nosso empreendimento em 4 setores para a elaboração do PRAD.
Então, setor 1, setor 2, setor 3 e o setor 4. No nosso setor 1, a gente determinou áreas voltadas ao lazer, eventos, vegetação paisagística e esporte. No setor 2, a gente recuperará a região com vegetação, tanto aqui nos taludes quanto no vale. E no setor 3, será com vegetação nativa. E no setor 4, a gente determinará criação de estacionamento, um pouco também de vegetação e áreas como bilheteria. Então o setor 1 ficou separado da seguinte maneira. A gente determinou que essa área alaranjada ficará voltada para shows e eventos e contará com uma área de 30 mil metros quadrados. A área em verdinho claro, voltada para vegetação paisagística, então para o pessoal que vier visitar o local, tirar fotos, né, passear em volta da vegetação. Essa área aqui nos taludes a gente deixou para o esporte de montanhismo, então a gente aproveitou que o esporte deu uma crescida, né, agora está nos Jogos Olímpicos, então a gente espera que o número de praticantes aumente e incentive pessoas a praticar o esporte. Nesse polígono a gente determinou que seria o nosso orquidário, a nossa estufa, com uma área de 14 mil metros quadrados. A parte verde clara a gente deixou em 12 mil metros quadrados. E do montanhismo 10 mil metros quadrados, com 20 a 30 metros de altura. E para a gente reter, né, a água que precipitará aqui nos taludes e escoará, a gente criou essa lagoa com 2 mil metros quadrados, com 2 metros de profundidade, 80 centímetros de segurança. Então a gente espera, né, que havendo 10 milímetros de chuva, pelo menos escoando aqui pelo talude, sem contribuição, né, dos outros escoamentos, a gente consiga uma contribuição de 700 metros cúbicos de água provenientes da chuva desse reservatório. Contará também com 3 reservatórios de 5 mil mililitros para emergência, né, conectados à lagoa. E nessa última imagem a gente consegue visualizar a área de recuperação, né, que a gente vai recuperar os taludes com vegetação. Então a gente consegue ver aqui, né, ao lado da área de montanhismo, que será para cá, conectando aqui a área nativa. Essa área totaliza 70 mil metros quadrados de recuperação. Olá pessoal, tudo bom? Agora eu vou falar aqui um pouquinho da parte do fundo da mina, que vai também ser aterrada. O Alan demonstrou na imagem anterior as áreas do talude recuperado, e também agora a área de fundo também vai ser recuperada. Só que para isso, antes da gente simplesmente colocar o solo, a gente vai ter uma camada um pouco maior, de 1,5 metro mais ou menos, de aterro de resíduos provenientes da construção civil, para aterrar essa área toda e ela ficar no mesmo nível que essa, se não me engano, berma aqui, né, a lateral. Ela fica no mesmo nível e só essas aqui mais acima, que vão permanecer na mesma constituição e com a vegetação que eu vou demonstrar mais à frente. Essa área aqui, né, para construir e aterrar essa área, vai ser necessária mais ou menos 50 mil metros cúbicos de construção civil, é um valor extremamente alto. Entretanto, visto quanto eles já mineraram aqui, é um valor mínimo, então, e seria com parceiros da Votorantim, né? Essa seria a suposição para que os resíduos provenientes da construção civil que fossem destinados para outro local fossem reaproveitados aqui como base de estruturação para nossa recuperação. Então, a gente tem essa situação atual, né, dos taludes, né, com minério exposto. É uma representação bem visual. Se a gente olha no Google Earth, a gente consegue ver essa imagem bem lateral. Em alguns casos, as bermas são menores, são um pouco maiores, mas em situação real, atual, elas estão assim. E aí vocês vão ver a imagem que a gente quer propor para a recuperação. Então, como que vai ser constituído essa recuperação, né, que o Alan demonstrou ali na parte lateral da seção 1, ali na seção 2, na lateral também dos taludes, e também agora essa parte do fundo como aterro. Então, a gente vai ter um minério, né, em todas as situações, tanto no aterro quanto nas laterais. A gente vai ter esse aterro de construção civil, né, não sei se é construção civil de 1 metro, isso nos taludes, podendo ser variado de acordo com a situação de inclinação, e no fundo vai ser 1,5 metro.
visto que vai variar se 1,5 m, porque o fundo ali do aterro, ele não é regular, não é uma profundidade já estabelecida, ela varia de ponto para ponto. Então, a gente estabeleceu aqui 1,5 m, o que a gente precisaria também de mencionado anteriormente, 50 mil metros cúbicos de construção civil. A gente vai ter a geogrelha como uma condicionante de estabilização no material, tanto do solo fértil em contato com o material de aterro. Vai ter um solo fértil de 1,5 m, essa é uma estimativa que a gente quis adotar com medida para que a vegetação tivesse raízes profundas, né, e se estabilizasse, né, que a vegetação não ficasse apenas na construção civil minério, são poucas vegetações que têm essa capacidade de fixar em rochas e minério. Então teria esse solo e a vegetação que, né, mais à frente o Matheus vai comentar qual vegetação seria, né, tem as gramíneas, as vegetações de médio e grande porte, todas mais próximo da nativa, vegetações até em estados de extinção para a conservação dessa região. Então a gente tem aqui o plano final, né, da recuperação da mineradora. Então, aqui como o Alan já mencionou, seria a área social, com a área de montanhismo, a lagoa, né, que é uma forma de contenção e retenção das águas pluviais aqui desse talude, que vai escorrer tanto aqui nos taludes, nessa área central seria destinado para esse canto, né, visto que a topografia já nos ajuda a levar água para esse ponto. Então aqui, somatizando a área dos taludes, do aterro e essa área que a gente iria replantar, né, seria mais fácil do que fazer todo este processo aqui de aterro, geogrelha, solo, nestes casos aqui mais na seção próxima ao montanhismo e a seção 3 aqui em cima, na seção 4 seria só o replantio da vegetação. E aqui a gente somatiza também praticamente 23 hectares de vegetação como corredor ecológico, né? O Alan já mencionou, mas acima a gente tem aqui, né, reservas legais do proprietário, tem a área de preservação permanente também já aqui na região, então a gente tem essa possibilidade de conexões com as vegetações de entorno, que não pertencem mais à propriedade, com essas partes da propriedade da vegetação. Então, o que a gente propõe? Então, a gente tem um aterro, né, com aquelas condições já iniciais, e aqui a gente tem o material de construção civil, a gente tem a geogrelha, em marrom a gente tem o solo, e em verde claro a vegetação. O material de construção civil, nas laterais, né, nessas inclinações, teria que ser visto caso a caso, parte por parte dos taludes, porque as inclinações variam, né? Pelas inclinações variadas, não dá para colocar um material que muitas vezes poderia rolar visto sua conformação de tamanho. Então, na parte superior de topo, a gente teria aqui só a geogrelha, o solo e a vegetação. E em casos especiais, né, que já tivesse o solo, a gente não precisaria acrescentar, né? A gente também acrescentou aqui tubulações, né, entre o solo e a geogrelha para captar essa água de chuva que iria incidir a região, que iria infiltrar e, né, por aqui ser minério, a água não teria um escoamento tão fácil, ela tem que ser destinada para um ponto, senão ali na parte mais baixa da terra viria um pântano, então a gente vai coletar essas águas tanto dos taludes quanto no próprio aterro e destinado para essa lagoa de retenção. Então, seria essa a principal ideia, né? E nos taludes a gente iria plantar vegetação variada, tanto as nativas, exóticas não, nativas e ameaçadas de extinção, para garantir aqui uma biodiversidade bem abundante da região como corredor ecológico. Então, a gente tem aqui essa parte em amarelo, que seria o acesso, né, das pessoas numa caminhada, né, com bicicleta, o que seja, né, não seria permitido entrar com carro aqui embaixo, salvo em situações emergenciais. E essa área aqui, ela teria bem exposto vegetações e plantas, árvores em extinção, com placas de identificação, com conhecimento, para que as pessoas pudessem ter acesso e visualização de vegetações que muitas vezes a gente está perdendo né, ao longo desses anos em diversos locais. Então, é uma área bem grande, que teria uma biodiversidade bem grande de vegetação, seria simplesmente para o acesso para as pessoas fazer o montanhismo, visualizar, né, a parte de vegetação, a área para o show, para o orquidário, né, para a lagoa, e conectando aqui com o estacionamento, né? O estacionamento a gente projetou para que ele pudesse suportar, né, essa demanda das pessoas que iriam para o show, né, que a gente tem uma área ali extremamente ampla, e a gente teria ali uma demanda para receber essas pessoas, né? O estacionamento a gente também pensou numa questão mais, uma pegada ecológica, que seria que
Tanto o estacionamento, ele teria os telhados, né? E os telhados seriam de placas solares, no qual alimentaria, né? Seria como compartilhação, né, de um sistema híbrido de energia com a parte vermelha, que é a sede, que eu vou comentar mais à frente. Os próprios telhados teriam um destino da água de chuva, né, porque iria incidir sobre as placas, teria um sistema de calha, e essa calha destinaria essa água para as vegetações que estão em torno das vagas, né? Então, cada vaga vai ter cada vaga intercalada com um sistema de grama, com alguma árvore, no qual a água da chuva já seria destinada para irrigação. O próprio estacionamento, ele é constituído com blocos vazados, né? Então vai ser grama com um bloco para permitir a infiltração, né? Se a gente vem e deixa só o minério exposto, ali também vai virar uma área bem alagada, o que a gente não quer para a região. Em vermelho a gente tem a sede, é uma área bem grande, que seria de acesso para as pessoas, de identificação, seria a sede administrativa, né, para os cuidados gerais e reuniões do local. E também, visto a área tão ampla, também poderia ser feito espaços culturais de exposição de obras, de literatura, e assim, né, atraindo cada vez mais as pessoas, né, as pessoas para shows, as pessoas com proximidade para a vegetação, para o orquidário, para a estufa, né, para as lagoas, para ter esse contato com a vegetação. Olá, pessoal! Dando continuidade na apresentação do trabalho, em relação à escolha das espécies para a revegetação das áreas degradadas pela mineração, nós utilizamos como base o Manual de Orientação para a Implantação de Viveiros de Mudas, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Nesse manual, existe um catálogo de espécies vegetais nativas de São Paulo, e com base em trabalhos e arrimas próximos à nossa área de estudo, selecionamos algumas espécies que melhor poderiam se enquadrar no replantio, por já serem da região. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de algumas mudas propostas ali no manual, e o restante das espécies está exemplificado no próprio relatório. Partindo para a etapa do monitoramento ambiental, nós consideramos que ela é fundamental para acompanharmos, né, o funcionamento das medidas de recuperação da área de mineração em questão. Dividimos as etapas em 3 partes. O monitoramento dos taludes, o monitoramento do sistema de drenagem e o monitoramento da revegetação. No caso do monitoramento dos taludes, buscando informações sobre o local e medidas propostas em artigos, elencamos alguns dos principais pontos a serem monitorados. Começando pelo monitoramento das gramíneas e capins, porque ao mesmo tempo que eles podem auxiliar na estabilização dos taludes, eles também podem atrapalhar o crescimento das mudas de espécies vegetais arbustivas e arbóreas. O monitoramento das espécies invasoras também é muito importante, né? Pois elas podem atrapalhar o processo de restauração com espécies nativas, apesar de algumas poderem ser utilizadas para a recuperação dos taludes. Em relação aos resíduos em decomposição, também são muito importantes, pois caso haja, eles podem desestabilizar a estrutura dos taludes, né? Porque eles vão se degradar e daí vai fragilizar toda a nossa estrutura. As crostas microfíticas podem indicar para a gente os estágios sucessionais da vegetação. O solo exposto é básico e importante, pois fica à mercê dos processos de intemperismo, então tem que haver esse monitoramento. E aliado ao solo exposto, o afloramento rochoso, que pode indicar perda de recobrimento da área degradada. E é claro, né, verificar e controlar possíveis escorregamentos, que podem ser bem perigosos, e além, né, de verificar o desenvolvimento da vegetação como um todo. Em relação ao monitoramento do sistema de drenagem, precisamos realizar a sua manutenção, verificar os dispositivos dissipadores de energia que têm a intenção de evitar processos erosivos, verificar constantemente o funcionamento dos canais de drenagem, pois o seu mau funcionamento pode gerar problemas na recuperação ambiental da área, e não menos importante, cuidar do sistema do chafariz, assim como toda a tubulação que faz parte desse sistema de conexão com a água da lagoa, além, é claro, de realizar limpezas periódicas na lagoa com o chafariz. Por fim, mas não menos importante, falando sobre monitoramento da revegetação, alguns pontos se assemelham ao monitoramento dos taludes, como controle de espécies exóticas. E também será necessário proteger as plantas de predadores na fase inicial, pois senão todo o plantio de mudas pode ser perdido. E nisso também deverá haver uma inspeção constante dessa vegetação, tomando as medidas necessárias para salvar as mudas. Além de que devemos pensar que ao longo do tempo a vegetação que se mostrou adequada inicialmente pode apresentar problemas no futuro, por isso a necessidade de acompanhamento da evolução da revegetação.
E finalmente, aqui a gente tem todo o nosso cronograma aí, com base no que a gente raciocinou e pensou, para a recuperação dessa área, né, degradada pela mineração. Então aqui a gente vai ter a alteração física dos taludes, o cronograma, a engenharia e drenagem, a recomposição vegetal e o monitoramento ambiental, cada um, né, com os seus subtópicos, num período aproximado aí de 4 anos, né, ou 48 meses.